nossa vida é um constante criar histórias, né, mas nem todos conseguem contá-las como gostariam, né. Eu gosto de dizer que escrever, eh, exige técnica, sabe, exige apuro. E escrever um texto acadêmico é contar uma história também, só que com normas. Então essas normas que a gente aprende dentro da universidade são extremamente importantes para a gente trazer para a vida profissional, em especial no universo do direito, né, que vocês estarão o tempo todo, eh, moldados por leis, né, vocês vão atuar com esse instrumento de trabalho. Então, pequenos insights, coisas que eu trago, como a questão da leitura. Eu defendo muito que a leitura, ela acelera as nossas conexões verbais, sabe, porque quando neurais também, quando eu quero dizer que, a gente está lendo, a gente abre um livro, entra num portal imagético que você não atuaria, não acessaria de uma outra maneira, né, ela faz realmente com que a gente se transforme como pessoa, porque além de você ter essa leitura de mundo, né, do Paulo Freire, você aprende pela leitura de mundo, você também aprende a ler o comportamento das pessoas de uma forma muito intensa. E até dentro da área do direito, a gente tem algumas leituras, assim, ou obras cinematográficas, né, que podem nos auxiliar muito a questionar nossa postura profissional, aperfeiçoá-la, né, e ir adiante, às vezes até tomar coragem para fazer algo que você jamais imaginou. E a leitura, né, a literatura, esse universo mágico que a gente entra quando lê, que nos proporciona essas ferramentas e essas muitas vezes essa coragem, né. A leitura também treina a nossa técnica verbal, né. Por exemplo, a gente tem na conjugação verbal, a gente tem 3 tipos, parece que é imensa a nossa língua e ela é mesmo, mas a gente só tem 3 terminações verbais na língua inteira. Os verbos terminarem em "ar", como amar, caminhar, dançar, os terminados em "er", ler, crer, escrever, e os terminados em "ir", sorrir, partir. Tá, Dai, mas espera aí, e os terminados em "or", né? Compor, pôr, dispor, contrapor. Ah, daí a gente já vai chegar nessa origem. Os terminados em "or", por origem, eram terminados em "er", né, por exemplo, o verbo pôr era "poer", na língua antiga, quando a gente falava vossa mercê ou vós-me-cê, que foi encurtando para você, e hoje a gente faz um V e um C, ou só um C, né, quando está escrevendo. Então todo esse encurtamento, essa simplificação das palavras, os verbos terminados em "or", dispor, compor, contrapor, e o próprio "por", que deriva todos esses, eram "er" antes. O "pôr" era "poer", o "dispor" era "dispoer", e assim sucessivamente. Então eles são verbos de segunda conjugação, os terminados em "or", assim como os terminados em "er", eles são correlatos. E a leitura entrega uma cartela de radicais, né, que eu já vou mostrar uma tabelinha ali. Sinônimos, gente, no texto acadêmico é extremamente importante você usar sinônimos. Então, quando você faz um trecho e você vê que está repetindo muito uma palavra, joga no Google ali, sinônimos daquela palavra, vai ver vários outros, faça substituições. E a leitura, ela nos deixa municiado para não precisar tanto do Google. O sinônimo já vai estar na nossa cabeça, porque você já leu bastante, né. Os antônimos também, né, que é os sentimentos opostos, né. Dia, noite, claro, escuro, também, tudo isso vai estar ali no seu universo, já quando você lê, você ativa mais rápido. Particípios e locuções conectivas tem um slide para cada um deles, são extremamente importantes para você ter um texto acadêmico bem apurado. Breves insights sobre a escrita, ela demanda leituras, gente, infinitas. Eu digo que a minha escrita está em constante aperfeiçoamento, porque a minha leitura nunca para. E essa parece um clichê a gente falar: "Ah, você quer escrever bem? Leia bastante", mas não é, gente. Parece clichê, a gente escuta todo dia, mas a escrita bem feita demanda leituras, né. Se você não curte muito pegar um livro, tem pessoas que têm características diferentes, né, tem os sinestésicos que gostam realmente de estar pegando, né, os auditivos. De repente o auditivo pode ser muito beneficiado pelo audiolivro, né, o audiobook. Então você os vídeos de YouTube hoje tem muita coisa, né, que nos auxilia. Eu acho até que a gente está bem feliz
nessa quarentena, porque temos toda essa evolução tecnológica e de redes sociais nos amparando. Fico pensando na minha avó, sabe, quando teve uma pandemia na época dela, como foi difícil, né, para os nossos avós, bisavós, um isolamento social assim. Hoje a gente está com tudo, né, a gente vê pessoas crescendo cada vez mais, até em função da pandemia. A escrita exige, então, muito treino e preparo técnico, né? Foi 8 anos de redação, escrevendo mais ou menos 5 textos por dia. Isso faz com que você ganhe agilidade, profundidade e tire gorduras, né? Ou seja, um texto, mesmo acadêmico, essencialmente, quando um professor fala para você, você está enchendo linguiça aqui, é porque o texto está meio cheinho de gordura, você tem que dar, né? Corta as gordurinhas, deixa as palavras essenciais ali. Então, realmente, às vezes tem muita coisa assim que você pode queimar e tirar fora do seu texto, que você vai continuar com a essência dele ali. E uma escrita, para ela tocar o outro, para ela realmente transformar, e quando vocês forem fazer, né, as suas defesas, os seus documentos jurídicos, vocês vão ver que a precisão ela vai ser fundamental e a profundidade também. E a gente consegue a profundidade cortando essas gorduras que eu falei. Consegue a precisão escolhendo as palavras certas, né? E o bom de tudo é que a escrita, ela confere um status pra gente, pessoal e profissional, assim, muito espetacular, porque você se sente uma pessoa com identidade no mundo. Quando você escreve um texto e ele é compreendido por alguém, só que daí também tem uma outra questão que, existe uma coisa que a gente fala de morte do autor, né. Roland Barthes, ele diz que depois que você publica um texto, Ah, joga eu para o amo mundo. Roland Barthes, sou apaixonada por esse autor, estudei ele tanto no mestrado, meu Deus do céu, ele é essencial, assim, né, para trabalhar essa questão da escrita e tal. Inclusive Exatamente. fotografia, ele fala muito, né, sobre essa questão visual, assim. Nossa, fala Desculpa, de só queria várias. fazer esse adendo, porque eu gosto muito dele. Não, é especialíssimo. O livro dele se chama Rumor da Língua, né, onde está esse capítulo da morte do autor. E ele fala de tudo isso mesmo, né, bem pontuado, Marta, exatamente. Então, assim, a gente tem que fazer bem a nossa parte, porque quando você joga um texto, vai entregar lá para um juiz, por exemplo, ler a defesa que você fez, né, enfim, o o processo em si, se tiver termos que não estejam bem claros, né, ele vai ter a interpretação dele, porque o texto tem que falar por si. Então, por isso que é importante o treino e o preparo técnico, que é o segundo tópico que está ali, né, porque se o texto for meio embrulhado, né, a pessoa também vai interpretar como quiser. Então, estamos aqui para isso, estamos na academia para isso, lemos e escrevemos todos os dias para isso. E, gente, a escrita, parou para pensar que ela determina os rumos do planeta Terra? Pense lá nos primeiros tratados que a gente estuda na escola, Tratado de Tordesilhas, um deles, por exemplo, né? Cartas como a carta de Pero Vaz de Caminha, quando descobriu o Brasil, que mandou lá para o rei para contar como é que era, né? Os concílios que de vez em quando o Papa lança um, né? A gente tem inclusive às vezes as organizações das Nações Unidas se reúnem para fazer um documento e claro as constituições, né? De cada nação. Então, ela determina os rumos do planeta Terra porque ela nos regra. Então, quando está escrito, virou lei. Então, a gente tem que fazer a nossa parte certa. Trazer rapidamente as origens da língua e da escrita, até porque aqui tem uma curiosidade, foi um jurista, filólogo e humanista inglês, o Sir William Jones, que demonstrou lá no século XVIII que o sânscrito, né, uma língua bastante antiga lá da Índia, era próximo ao latim, ao grego, ao proto-germânico e ao persa. Né? E assim surgiu uma coisa muito intensa que a gente estuda, que é a linguística histórico-comparativa, ou seja, foi se comparando o que as línguas tinham de parecido, né? Até para saber que ramo que está, que família de língua está essa língua, né? Bem como essa outra. Então, olha só, o português é uma língua românica, ela está na família de línguas românicas, junto com o francês, com o espanhol, com o italiano, com o romeno e entre outros. O paralelo são as línguas germânicas. A gente tem o inglês, o holandês, o alemão, o islandês, o dinamarquês. E é importante colocar isso por quê, prof? Para falar que nossa língua derivou do latim vulgar. Por que derivou do vulgar e não do erudito? Porque chegou no Brasil, claro que vinha para cá, ou aquelas pessoas fugidas da lei, né, vinham ali escondidos nos navios, né, que
Portugal para cá, e bem como os outros países que colonizaram o nosso país, né? Então, vinham ou os fugidos da justiça, os foragidos, ou as prostitutas, ou mesmo os escravos que vieram aos montes, né? Então, é claro que essas pessoas eram essa língua falada, né? Eu estou falando com vocês em um tom para me aproximar. Se eu fosse escrever, eu entraria no modo texto, né? A gente tem a língua falada e a escrita, né? Então, é óbvio que as pessoas vinham e falavam a língua coloquial. Então, assim, foi se mesclando, né, com as próprias línguas indígenas, né, dos povos originários que aqui estavam, e ali a gente foi moldando a nossa língua e foi virando essa língua portuguesa do Brasil que falamos hoje. Então, só voltar aqui naquele slide e falar que a língua, ela tem mais de 20 mil anos, as línguas do mundo afora. A escrita, mais de 7 mil anos, né? Então, para ver como o falar é tão importante, né? Porque as sociedades do universo todo se formaram a partir da comunicação, né? Lá no começo só gestos, grunhidos, e daí foi se evoluindo até se escrevendo em pedra para a gente chegar onde está hoje, né? Podendo falar de tudo nas redes sociais. E tudo isso de latim por quê? Porque é tão importante para vocês o direito. Porque, tirando o Papa com os seus documentos no Vaticano, quem mantém o latim pululando por aí é vocês, da área. Olha ali, esses são os termos, né? Alguns deles, eu separei 13 aqui que estão bem interessantes são expressões jurídicas em latim, né? Ô, Então, Dai, deixa eu só fazer um adendo. Meu pai também fala latim, então não, ele é como ele foi seminarista, então na época eles aprendiam latim, francês, eram várias línguas, né? Então, quando eu comecei a lecionar para direito, às vezes aparecia essas palavras e eu não sabia muito bem o que significava, eu ia pedir colinha para ele. Ele dizia: "Putz, Marta, mas é tanto tempo, eu não sei se eu vou lembrar como que fala, porque é uma língua tão difícil, né? Mas é tão bonito ver da onde veio a nossa origem para se falar e para escrever, né? É tão legal isso." É verdade, seu pai maestro, né? Uma grande pessoa. A minha tia faz coral com ele, tá? Ele é o maestro dela. Ai, que legal, que A tia do legal. meu marido, né? Mas que é minha de Portabella. É verdade. Olha como o mundo não é tão grande, né? É Estamos verdade, é uma próximas nesse presente. kitnet. Então, gente, é bem importante para vocês saberem dessa origem do latim, a nossa língua correlacionada ao latim, até para vocês ficarem assim mais familiarizados até com esses termos e usá-los com propriedade, com tranquilidade no dia a dia, porque realmente é o direito que mantém o latim pululando aí, porque o latim é uma língua morta, né? A gente já fala que é língua morta, por quê? Porque vocês usam expressões, né? Ninguém fala o tempo todo em latim, né? Mesmo o Papa, talvez, para dar algum aviso ou escrever um documento, porque a lei lá do Vaticano manda. Mas é uma língua morta porque não tem falantes se comunicando entre si, essencialmente em latim. Só que o latim, ele deriva muitas coisas. Na licenciatura em letras, a gente estuda 1 ano e meio de latim, sabe? Não, 2 anos. É latim 1, 2, 3 e 4. Foram 4 semestres estudando Caramba! latim, justamente para entender essas conjugações verbais, porque tudo vem dali, né? Então, eu não vou ficar lendo essas expressões, mas eu vou disponibilizar aqui os meus slides para a Marta, assim que terminar a aula, para ela enviar para vocês. Eu coloquei ali, e tudo tem a fonte ali embaixo, né? Então, vocês já podem, ó, são 3 páginas aqui das expressões em latim, né? Modus operandi é um que as pessoas usam em várias áreas. Ah, mas vamos mudar esse modus operandi, os engenheiros falam, né? Enfim, os empresários falam. Habeas corpus também é um dos mais conhecidos, né? Porque a gente escuta no rádio o tempo todo e etc. Mas tem um até bem interessante que eu gostei, o Vademecum, né? Que é esse daí, a gente sabe que é até aquele livro super importante que vocês carregam embaixo do braço, né? Todo o tempo, tem ali, é o dicionário, né? Dos juristas. Eu gostei muito do Famus Boni Juris, né? Fumaça do bom direito. Essa aqui eu achei muito interessante, né? Ou seja, onde há fumaça, há fogo. Né? Então, é muito legal mesmo essas expressões, e aqui são só 13 delas, mas fiquem assim, se sentindo, sabe? Peguem isso assim como segurança para dizer, não,
eu vou escrever bem, porque assim, ó, no direito a gente trabalha com latim, do latim derivou nossa língua portuguesa, então já usem isso para argumento favorável, sabe, ao lado de vocês. Ô, Dai, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Sim. Por que que não é traduzido isso, né? Por que que a gente não pode usar a tradução do latim para a língua portuguesa nessas expressões? Tem alguma característica em relação a isso? Sabe que eu acredito que isso até confere um certo status à profissão. Quem sabe seja isso, sabe? Porque é muito bonito você colocar num auto, né? Colocar lá, por exemplo, inaudita altera a parte, né? A parte que não foi ouvida. Né? Os juristas entre si gostam muito, eu já estou conditio sine qua non, né? Então, essa condição, sem ela não é possível. Eu já vi, assim, inclusive, porque a gente atende uma instituição de ensino superior com o nosso estúdio, e às vezes entre eles, assim, os professores, né, da área, que são advogados ou promotores, enfim, porque isso é conditio sine qua non de tal coisa, né? Então, tipo, eu acho que é também por esse status, sabe? Porque eles fica tão comum a vocês usarem esses termos em latim e talvez seja algo realmente que delimite e caracterize a profissão na área do direito. Então, por isso também que é bem importante a gente ter isso em mente, sabe? E como eu disse, usar isso, argumento a seu favor. Claro, não para se achar, né? Mas para te dar essa segurança, né? Porque realmente a língua do latim continua ali pelos usos na área do direito. Não A sei gente tem dizer. uma pergunta aqui que eu acho que a gente pode fazer, Claro. tem a ver com o que você está dizendo agora. A Adri questiona, prof, é errado dissertar com expressões em latim? Claro que visando direito e textos compatíveis. Não, eu acho que dentro de um artigo científico na área de direito, né, ou mesmo num trabalho final de graduação, não sei qual é o termo que vocês usam, se é TCC, TFG. Aqui, eu não sei como que está em direito, a Suzy pode me dizer melhor, mas em comunicação a gente faz o TCC, mas é um artigo, não é uma monografia, mas é o TCC ainda. TCC que a gente faz ainda, é trabalho de conclusão de curso, Isso. ainda não migramos para o artigo, estamos conversando e amadurecendo para fazer isso aí, no formato monografia. Legal, eu tô vendo, agora eu abri ali o chat, tô vendo. Tem mais uma pergunta aqui da professora braços, Suzete, né? mas eu vou fazer ela mais para frente quando você falar de sinônimos, aí eu faço o ganchinho junto ali. Sim, realmente, em artigos científicos, se você precisa usar a seguida da tradução, eu creio que dentro do curso não, porque isso se convencionaliza, sabe? Quem está na área do direito, o teu professor que vai ler, ele compreende a expressão, você não precisa explicar, né? Claro que o que você pode fazer? Aí é um recurso de expertise de você escrever o seu texto acadêmico. O que você vai fazer? Você vai usar o sentido dessa tradução para costurar como argumento com o autor que você está conversando. Então, por exemplo, você está usando lá, você citou o modus operandi lá num trecho, você não vai pôr a tradução de modus operandi, mas logo em seguida, costurando com o que o autor está falando, você pode argumentar a favor de um modo de agir, entende? Então, você pega essa ideia da expressão em latim e usa como costura de argumento. Isso vai valer para vários deles. Por quê? Porque você já vai estar aprofundando, aí entra realmente esse patamar da técnica e do aprofundamento no texto, né? Você está utilizando daquela mesma expressão ali, só que de uma forma diferente, sem simplificá-la dizendo que essa é a tradução, mas está costurando com ela, né? E fazendo com que ela ganhe uma profundidade no seu texto. Inclusive, às vezes, com o autor A e B, que você já está trazendo ali no seu texto, você coloca uma opinião sua, que é extremamente necessária, para o seu texto ficar legítimo, né? Então, fica essa dica. Voltando aqui, dos radicais, por quê? Porque como o Sir William Jones lá trouxe, né, essa questão que tinha essas derivações, estava próximo, vinha do sânscrito, o latim, grego, né, a proto-germânica, todas essas línguas. Então, gente, a nossa língua portuguesa, com todas essas derivações as quais ela foi formada, ela tem uma infinidade. Olha aqui
tá entupida essa tela aqui de slide, mas eu só tenho alguns ali, radicais gregos e radicais latinos, que formam nossas palavras, né? Inclusive, serve para a gente, às vezes, até achar um sinônimo, olhando um radical, ou você entender melhor por que uma coisa se formou dessa forma, né? Claro que ninguém vai decorar isso aqui, né? Nem formado na área, mas é artigo para você consultar, né? Você consultar e até ter essa consciência, assim, da origem das palavras, sabe? Porque existe uma riqueza tão grande, né? Por exemplo, a gente tem ali o locus, né? Aqui, locus de lugar, que o locus, com certeza, é algo que vai estar entrando em loco, é uma coisa que a gente usa o tempo todo, né? Entra, por exemplo, em textos de vocês. Tem várias questões, vários artigos aqui que a gente poderia estar pegando essa palavra e só ali já daria um cabedal de coisas para ser dito. Mas eu quis trazer essa demonstração porque eu acho que ela nos diz muito, né? Raça, etnia, né? Vem de etn, né? Que daí juntou ao boas, virou raça. E assim, nós temos essa infinidade de palavras sendo formadas. Então, falando aqui de argumentos, né? Olha só, gente. Vamos ler esse trechinho ali, ó. Com as hipóteses em mente, é importante para que nossa pesquisa se tenha um traço a ser seguido, sendo ela empírico, através de pesquisa ou de forma exploratória, com o intuito de obtermos resultados estimados através do conhecimento adquirido ao longo do projeto. O que isso diz para vocês? Nós temos várias palavras bonitas juntas, que não dizem quase nada, né? Ou seja, esse é o famoso encher linguiça. Trouxe esse exemplinho aqui para a gente questionar um pouco em que medida que a gente tem que correr disso, né? E a resposta é sempre. Vamos clarear, vamos colocar pontos, né? Vamos falar alguma coisa de verdade. Sabe o que acontece quando a pessoa, às vezes, ela vai escrever um texto acadêmico? E eu fui presidente de mesa de banca por 1 ano no curso de arquitetura, numa faculdade aqui de Pato Branco, porque eu lecionava TFG1, né, que é o trabalho final de graduação, e metodologia. Então, eu lecionava essas 2 disciplinas, e como professor de metodologia, você é presidente de banca, né? Então, 35 TFGs passaram pela minha mão como presidente de banca, por exemplo, num fim de semestre. E ali, eu percebi que o que acontece com o aluno, às vezes, quando ele vai escrever um texto acadêmico, ele acha que ele não pode contar uma história. E ao contrário, quando você vai escrever qualquer texto, você tem que ter em mente que você vai contar uma história. E é isso que vai fazer com que o teu argumento venha. Gente, pensa em algum assunto da tua área, ou vou dar um exemplo na área de engenharia, por exemplo, aqui, para a gente sair um pouco da caixa. Eu vou fazer uma comparação entre 2 modelos de construção. Mas antes de eu fazer isso, eu tenho que falar que a humanidade, as pessoas têm necessidade de ter casas sobre suas cabeças, sabe? Então, tipo, eu vou pensar lá nos primórdios. Como que começou essa historinha da gente construir? Por que isso aconteceu? Sabe? E daí vai vir os meus argumentos. E daí vão surgindo as questões e as necessidades de eu localizar autores que ancorem o que eu quero defender. Então, quando você for fazer um artigo científico na sua área, ou mesmo o seu TCC ali de final de curso, pensa, esse assunto que eu quero estudar tem que impacto social ou teve na história da humanidade? Essa é a tua resposta. Essa é a historinha que você vai construir para fazer seu texto. Então, por isso que eu digo que escrever um texto acadêmico é também contar uma história, só que com normas. Nessas normativas de ABNT, que a gente, essas normativas da língua, que a gente vem trabalhando, né, a gramática, a conexão, coerência e coesão, mas nunca deixar de contar uma história. Então, agora eu vou Dai, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta que surgiu aqui. A professora Suzete, ela faz o seguinte questionamento. No mestrado de Direito, muitas vezes nos dizem que devemos usar a mesma categoria e evitar usar sinônimo, pois isso pode parecer, entre aspas, encher linguiça. Qual a média para não cairmos nessa situação? Então, se a palavra repetir mais de 3 vezes, começa a ficar chato, sabe? Eu acho que você tenta, assim, num distanciamento de 1 página,
usar no máximo 3 vezes aquela mesma palavra, sabe? E é muito bom os sinônimos, sim, porque os sinônimos enriquecem o texto. Você não fica caindo sempre no mesmo. Sabe o que acontece quando você não usa sinônimos? Você fica numa espiral ali que incomoda o leitor. Tá? É uma espiral que a pessoa está sempre no mesmo, tá? Mas me apresente uma coisa nova. Ler texto acadêmico, às vezes, já é um pouco chato, digamos assim, porque tem que seguir as normas, né? Só que, por que ele é assim, gente? Ele é assim porque tem que ter uma linguagem universal e tem que ter a regra para que ele funcione, para que a pessoa seja aprovada com laureas. Então, a gente tem que seguir essas regras. Dentro de todo o universo há regras, né? Claro que quando a gente vai para um romance na literatura, né, ali a fruição corre solta, mas a gente não pode ser avesso às regras do texto acadêmico. Ao mesmo tempo, a gente não pode achar que não pode ousar e pensar fora da caixa. E a minha proposta aqui é justamente apontar os caminhos para que a gente pense fora da caixa quando for escrever, né? Então, para dar uma resposta assim prática, dentro de uma página, né, uma lauda ali, no máximo 3 vezes aquela palavra, e tente usar sinônimos, porque eles só vão aprofundar realmente o seu texto. Vamos a algumas dicas práticas aqui, então. Primeiro, a Marta já deve ter trabalhado algumas questões dessas, e se ela não trabalhou, tá cheio, gente, de vídeo no YouTube sobre esses assuntos. Eu não estou abrindo tela aí sobre isso aqui na minha apresentação, porque eu optei para a gente fazer um outro foco, mas não poderia deixar de fazer, de dizer que o acadêmico tem que aprender a fazer resumo, fichamento, resenha, seminário e artigo. Tá? Essas 5 coisas são fundamentais para que você tenha uma proficiência de produção textual acadêmica. A resenha é aquele momento em que você, além do resumo da obra, ou seja, a resenha contém o resumo e contém o fichamento, por isso que ela está ali naquele terceiro tópico, né? O resumo, então, é a essência da obra em si, sem emitir opinião nenhuma. O fichamento, ele entra com aspas, né, já. Então, tipo, além desse resumo da essência do que é a obra, você vai selecionar algumas aspas e vai colocar entre parênteses o ano, vírgula, a página que você localizou. Então, você está preparando o seu TCC lá, está lendo vários livros e já está fazendo fichamento de trechos, excertos, que você sabe que são fundamentais para aquilo que você quer estudar. Você pode ou fazer as anotações dessas aspas, né? O que eu faço muito quando eu vou trabalhar com ficha impressa, deixa eu só pegar aqui um exemplo. Então, essa aqui é uma fichinha de fichamento, né? A gente usa ela justamente assim, girando nesse formato, né? Você encontra em papelaria essas fichinhas prontas para comprar. Então, eu coloco aqui em cima o nome do autor, né? A referência completa, quando eu quero trabalhar à mão. Mas o que eu faço muito é usar post-its, mas não assim, usar nas obras mesmo. Aqui, por exemplo, é um dos livros que eu estudei na minha dissertação, né? O Continente, do Érico Veríssimo. Eu trabalhei 3 romances, mas esse aqui... Então, assim, o que eu faço? Eu coloco os post-its. Por quê? Porque eu estou fazendo uma leitura de fruição também. No meu caso, estava estudando literatura, então a fruição acontece junto com a gente, né? A leitura de vocês é um pouco mais técnica. Mas eu estava lá sentada no meu puff, com o post-it e o lápis do lado, e outra ferramenta que eu uso muito, não sei se vai dar para ver, dá para ver que está sublinhado com régua ali. Ficou com a régua e o lápis. Sim, dá para ver. Quando você está estudando uma obra, você não pode ter dó de gastar a obra, sabe, gente? Eu sei que tem gente que não gosta de riscar livro de jeito nenhum, mas, ó... Menos os das bibliotecas, tá, gente? Os das bibliotecas não, né? Por favor, vamos entrar, nem precisa falar, né? Se o livro for seu, você faz ele o que você quiser, né? Eu gosto muito de explorar a obra ao máximo. Então, a fichinha, o fichamento, ou eu coloco aqui, às vezes, nessa aqui propriamente não tem nenhuma, mas eu coloco uma reticências ali, abro aspas, coloco umas 2, 3 palavras para lembrar o início, reticências e o fim. Então, até onde vai o acerto que eu quero para o meu fichamento, e coloco a página. Porque daí, quando eu vou sentar na frente do computador para redigir o texto científico em si,
tá bem fácil eu localizar no livro aonde que eu quero, né, pegar esse trecho do fichamento. E a resenha, então, que contém os dois de cima, o resumo e o fichamento, além de tudo isso que eu acabei de falar, ela emite já alguma opinião. Então, você leu, separou esses trechos e já teve um insight, bah, isso aqui eu posso explorar de tal forma. Você já anota aquilo também, emite a sua opinião. Então, é isso que é o que diferencia esses três elementos. O primeiro é mais seco, único e propriamente uma essência da obra. O fichamento traz as aspas já para te direcionar e adiantar teu serviço na hora de sentar e escrever. A resenha adianta mais ainda, porque ela já emite as opiniões. E o seminário é algo muito importante, agora a gente não está muito tendo, né, online, mas mesmo assim a gente tem tido aqui nas universidades da região bancas de TFG, de TCC online, né, ou seja, o seminário é o que te treina o curso inteiro a falar em público, né, diante de uma sala, para que você depois, no final, lá na sua defesa, ou mesmo depois na sua dissertação, na sua tese, você possa falar diante de uma multidão com propriedade. Então, encarem, não fiquem com, ai, a professora deu seminário, vou ter que apresentar trabalho aqui, droga, né? Não pense assim. Pense que quando você estiver diante de uma banca, aquilo vai fazer uma diferença, porque as pernas vão tremer, a barriga vai doer, vai dar tudo aquilo que costuma dar mesmo quando a gente tem que falar em público. A respiração vai ficar ofegante. Eu mesma, gente, diante da minha banca de dissertação, no começo ali, para eu equilibrar minha respiração, porque tinha uma professora convidada muito especial e era meu momento, né? E era o termo de aprovação 001 da UTF, que eu fui a primeira a defender. Então, assim, existia uma pressão muito grande, a imprensa veio. Ó, senhor, eu que sou da área, né, de comunicação, quando a gente muda o papel, né, de entrevistada para entrevistador, claro que dá o frio na barriga. Então, o seminário é importantíssimo para que a gente treine o nosso falar em público. Ainda mais vocês, né? Porque os advogados, promotores, juízes, em essência, convencem as pessoas com a lábia, com o falar, gasta latim mesmo, né? Então, você tem que treinar muito falar em público. Se no curso não está muito previsto o seminário, treine você com os amigos, sabe, quando puder se encontrar de novo, enfim, defenda suas ideias para o seu companheiro em casa, mas você tem que sempre saber defender suas ideias verbalmente. E quando isso entra no universo acadêmico, a gente tem que defender com as regrinhas. Por isso que faz a gente tremer, né? Que sai da nossa zona de conforto. E o artigo, ele é muito importante. Eu falei que não ia me demorar, aqui estou me demorando um monte, né? É muito importante porque ele nos dá os subsídios para escrever um texto maior depois. Dicas para turbinar seu texto acadêmico. Ordem direta. Vejo muito a vírgula mal colocada ou uma frase escrita de uma forma invertida, né? Sujeito, verbo, predicado. Gente, esse é o basiquinho. Para eu descobrir o sujeito, eu sempre vou me perguntar, quem é o cara que está fazendo a ação? Sabe? Então, tipo, eu leio uma frase grande lá, mas quem é o cara que está fazendo ação ou sofrendo aquela ação que o verbo está dizendo? Porque o verbo, ele tem sempre que vir ancorando essa pessoa que está agindo no começo. Então, pense... Quem teve aula comigo esse semestre, lembram dos slides super caprichados que eu fiz para a gente conversar sobre não se separa com vírgula o sujeito do verbo. Então, foi uma aula bem interessante, assim, porque é um hábito que a gente tem, né, Dai? Acho que no jornalismo a gente aprende isso no primeiro dia de aula, quando a gente entende o que é o lead e tal, e é um vício que a gente tem de fazer essa separação do sujeito e do verbo. Então, quem foi meu aluno esse semestre vai recordar dessas aulas, mas quem está aqui de outro semestre, acho bem importante pegar essas dicas, porque vocês entendendo isso, fica muito mais fácil, né, Dai, de compreender um pouco mais a gramática e a escrita. O que a ordem direta faz? Ela desembrulha, ela tira a linguiça do seu texto. Então, ela ajuda com que as gordurinhas saiam, né? Então, se você leu e está parecendo truncado, igual aquele exemplo que eu trouxe antes ali, estava tudo muito bonito, várias palavras bonitas, uma do lado da outra, mas não estava passando uma mensagem. Por quê? Porque a gente tem que escolher as palavras e colocá-las na ordem certa, senão só vira um monte de coisa junta, né?
igual uma receita, eu tenho uma sequência para colocar, senão o bolo vai ficar empapado ou vai ficar estranho, o gosto vai ficar ruim. É a mesma coisa para escrever. Muito importante a gente relativizar. No texto acadêmico, isso é essencial. Nunca faça afirmações veementes. Você vai relativizar com locuções verbais. Então, pode transmitir, tende a ser. São 2 exemplos que eu coloquei aqui. Pode acontecer, possivelmente seja desta forma, sabe? Que é sem ser a locução verbal, mas eu usei ali um advérbio, possivelmente, né? Então, mas você tem que relativizar, a gente não pode, até porque estamos trabalhando com ideias de outros para construir um novo pensamento, a gente nunca pode fazer uma afirmação categórica, nós temos que relativizar, então isso é bem primordial na escrita acadêmica. E usar as pontuações, porque eu vejo muito falta de 2 pontos, sabe, nos textos acadêmicos, eles são tão importantes, eles dão uma leveza para o texto. As pessoas estão acostumadas, de modo geral, a colocar uma vírgula em seguida da outra e depois um trechão desse tamanho, ponto, sabe. Então, se você vai enumerar uma sequência de coisas, coloque como 2 pontos e enumere essas coisas ou separando por vírgula ou se são coisas extensas, os períodos que você está pondo, separa com ponto e vírgula. Se você precisa usar vírgulas para explicar esse trechinho, né, com vocativos, enfim, você pode usar o ponto e vírgula ali, porque a vírgula bem empregada, os 2 pontos, o ponto e vírgula, elas enriquecem muito o texto, porque elas trazem clareza. Olha só esse quadro de verbos do Gil. Conhecer, descobrir, identificar, levantar, nos trazem questões exploratórias. As questões descritivas, quando eu quero descrever algo, né, então eu vou usar, além do próprio verbo descrever, traçar, relacionar, caracterizar, verificar. As que eu quero explicar, eu posso usar o verbo analisar, avaliar, ou no caso, né, como a gente usa o plural de autoria, que a gente chama, quando a gente faz um texto acadêmico na primeira pessoa do plural, a gente chama isso plural de autoria, que é o acreditamos que o Brasil precisa de leis cada vez mais bem pensadas por homens de bem. Então eu fiz uma frase, acreditamos. Quem que é esse acreditamos se eu estou escrevendo o texto sozinha? É o meu plural de autoria, extremamente validado para o texto acadêmico, né. Então, ou eu vou escrever na terceira pessoa impessoal, com os tracinhos SE, né, acredita-se que o Brasil precisa de homens de bem, cunhando as leis, né. Então, acredita-se, eu tenho o impessoal, que a Marta já deve estar bem trabalhando com vocês há bastante tempo, e o acreditamos é esse plural de autoria. Então, analisamos que esta situação tem que ser levada adiante pelos países. Então, você está usando esses verbos, e esse quadrinho ele é bem legal, porque você também tem outros, estudar, diagnosticar, observar, e daí volte ali a ver as terminações desses verbos, ó. Conhecer com er, caracterizar com ar, descobrir com ir. Então, nós temos o ar, ir o tempo inteiro na nossa vida. E a gente vai fazendo esses usos, né, com o plural de autoria terminado em amos, ou com o impessoal terminado em se. Analisa-se, né, analisa, tracinho, se. E assim com qualquer outro verbo. A prof. Suzete fez um comentário aqui, evitar afirmações como definitivo. Acho que é sim, importante, né? naquilo de relativizar, né? Uhum. Muito bom. Ó, tem gente que acha os verbos um enigma, mas não é à toa, porque a gente tem realmente tem 13 formas diferentes de usar verbo na língua portuguesa, de conjugar. Então, eu tenho o presente do indicativo, que é o mais usado, eu canto, eu danço, eu falo, tô aqui com vocês, então esse é o presente indicativo. Daí temos o pretérito perfeito, o mais que perfeito, né? O presente do subjuntivo, o futuro do pretérito, e assim sucessivamente, a gente começa a dizer, meu Deus, 13 jeitos diferentes. Então vamos desenigmatizar esse enigma de uma forma bem simples aqui, ó. Eu trago aqui algumas telas para nos ajudar. Ó, o particípio é aquele terminado em ado e ido. E aqui eu quero que vocês percebam a diferença culta, erudita, que traz num texto
Se ao invés de eu falar que ele tinha morrido, dizer que ele foi morto, de tal forma, né? Então, o que é o particípio? Prefiram as formas irregulares, que são as curtas. Eu não sou abençoado, eu sou bento, tá? Então, no caso, eu benta, né? Se for mulher, né? Abençoada, benta. Então, a gente tem também as variações de gênero em muitas dessas palavras, em algumas não, mas eu posso dizer que o convite foi aceito e não aceitado, né? E assim sucessivamente. Ali tem uma série de circunstâncias. Às vezes a língua pede particípio regular para gente, né? Tipo, aquilo foi omitido de tal forma, né? Então, às vezes, o regular, que termina em ido ou ado, né? O particípio terminado em ido ou ado, ele está na forma regular. Mas em grande parte dos casos, se eu usar o salvo ao invés do salvado, eu vou ser mais bem vista, porque eu usei a língua de uma forma mais culta. Então, essa é uma dica. Gerúndio, gente. O gerúndio composto é aquele que a gente escuta do telemarketing. Aguarde um instante que estamos vendo para estar te atendendo. Sabe? Esse NDO que não termina nunca. Gente, isso traz uma linguiça gigante para o texto. Evitem o NDO em excesso. Claro que você pode usar, né, em alguns momentos. Eu mesmo aqui no exemplo do que eu fiz antes aqui, acreditamos que os governantes devem estar pensando formas. Então, pensando ali, eu tive que usar o NDO, né? Só que quando fica muito, muito NDO, sabe o que acontece? Parece que você não consegue nunca terminar a frase, e ela não tem um fim mesmo, sabe. Principalmente, o pior caso é quando você começa a frase com gerúndio. Sendo assim, então o sendo assim é um conectivo importante, e ele talvez seja uma exceção à regra, porque o sendo assim já entra na lista de conectivos. Mas às vezes a pessoa começa uma frase com outro verbo no gerúndio, que poderia ser escrita de uma forma direta, e aquela frase fica toda estranha e parece que nunca termina. Então, estando diante desta situação, blá, 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 olha só, se eu começar uma frase assim, parece que eu já comecei a me confundir. Então, o gerúndio é o NDO, que a gente tem que usar na língua quando realmente a gente precisa, sabe? Usar com algumas medidas, assim, com alguns cuidados. Aqui, essa tabela de conectivo é a mais completa que existe, que eu adoro. Aqui vai estar ruim para vocês verem, eu usei ela mais simplificada aqui, mas como eu vou disponibilizar o arquivo para vocês consultarem, tenham atenção daí quando vocês forem verificar, por exemplo, aqui, para fazer um argumento, ao invés de eu falar sempre sem dúvida aqui, ou com certeza aqui, se eu quiser dar ênfase em alguma coisa no meu texto acadêmico, eu posso usar inquestionavelmente, este é um assunto que deve ser debatido. Então, aqui, ó, o inquestionavelmente, né, toda palavra terminada em mente é um advérbio. É uma palavra que ganhou o mente, ela vira um advérbio, né? Então, olha que bonito que ficaria num argumento de texto você colocar. Inquestionavelmente, este assunto deve ser pesquisado cada vez por mais pessoas dentro da universidade. Então, ao invés de dizer, com certeza este assunto deve ser pesquisado cada vez por mais pessoas dentro da universidade. Não deu uma diferença? Então, assim, ó, quando você for buscar sinônimos e você for perceber que o seu texto está muito com então, ou enfim, que o enfim é muito usado também, ou por vezes, ou só o frequentemente, vai ali na lista. Ah, tá, mas além do frequentemente, olha, eu tenho ocasionalmente, eu tenho simultaneamente, eu tenho enquanto. Então, às vezes, você faz essas trocas olhando essa tabela que vai ajudar muito. Assim, na primeira sentada de texto, a dica que eu dou é não fica se podando. Quando a gente está começando a fazer mesmo um artigo acadêmico ou TCC, e sendo o TCC a gente sabe que ele é por capítulos, então encare cada capítulo como um artigo, digamos assim, né? Então, fatia o texto, não pense que você tenha um trem para escrever, pense que você está fazendo um vagãozinho por vez, né? Então, ali, eu sentei, gente, não fica, ai, eu já quero escrever tudo bonito com as palavras bonitas. Gente, eu deixo meu texto chocar demais. Eu escrevo, eu vou dar uma volta, depois eu volto no texto. Ou se eu posso, eu deixo 2 dias aquele texto parado e volto nele depois.
quando eu volto, que eu faço as mudanças de sinônimo, muitas delas. Claro que como eu sou muito treinada para texto, eu já consigo escrever, assim, de uma forma que não precise mudar muito depois. Mas isso é porque é meu instrumento de trabalho. Quem vai sentar se desafiando para fazer um texto, não pode se polir, assim, de cara. Você tem que sentar e, eu gosto de usar o termo, vomita o texto, sabe? Põe tudo o que você quer pôr ali. Põe, depois você volta a lapidar. Igual um diamante. A gente não tira ele pronto, a gente vai lapidando com outro diamante para virar aquele formato bonito que a gente vê em filme, né? Então, você não pode se cercear para o seu texto sair. Não adianta querer que você sente em uma semana o seu artigo, aquele capítulo inteiro fique maravilhosamente pronto. Você tem que voltar nele muitos dias depois, deixar chocar e fazer as substituições depois. Aí que entra essas tabelinhas de consulta. Você não tem que decorar bem como e trazer isso, né? Além disso, que a gente usa muito, ao invés dele eu posso usar o bem como. Você não tem que decorar e ficar lembrando qual outro além disso. No teu texto cru do vômito lá, vai ser o além disso. Depois você volta e troca para o bem como. Entende? Essa é uma dica bem Só fazendo importante. um adendo, você estava falando ali, comentando sobre o gerúndio, e aí surgiu uma pergunta do Alisson, que ele questiona o seguinte: e se terminar em NDO mais o tracinho C, por exemplo, impondo-se ainda, dá a sensação de demora para terminar a frase? Não, esse é um recurso de escrita bacana para você fazer o seu argumento, né? Só que se você coloca impondo-se ainda, perceba que você tem que acrescentar alguma coisa afirmativa em seguida. Impondo-se ainda a necessidade de e os homens cumprirem a lei. Sei lá o que é o assunto, mas, enfim, cumprirem a lei, ponto. Agora, se você colocar impondo-se ainda a necessidade de estarmos sempre em busca de algo novo, sendo que bababá, bababá, aí já virou uma encheção de linguiça. Então, o que é importante? Eu ver essa sequência, não é nada proibido de usar, gente. O impondo-se ainda, inclusive, ficaria lindo num texto, e você tem que usar. Mas cuide para que os pontos venham, sabe? Que as afirmações sejam feitas, que a sequência de argumentos faça com que o seu texto se demonstre de uma forma crescente e para profundeza, assim, sabe? Para que aquilo se abra e feche depois, né? Porque o que acontece, às vezes, uma dificuldade de conclusão. E aí, mais um insight. Às vezes, você está lá fazendo o capítulo 2 do seu TCC e teve uma ideia, mas isso aqui já é a conclusão. Gente, abra sempre um Word do lado, tudo de insight que você tiver que seja conclusivo, vai escrevendo, vai vomitando ali. Depois você puxa para o fim do texto e arruma aquilo, porque a gente não pode nunca perder uma ideia, ainda mais quando estamos assim em fase produtiva de texto, né? E às vezes vem realmente uma afirmação, mas será que eu posso mesmo afirmar isso? Se você tem dúvida, mas aquilo pareceu certo para você, anote, sabe? Não deixe as ideias se perderem, porque é muito importante os momentos de inspiração mesmo. Você, às vezes, está escrevendo, leu algo de um autor e, mas isso aqui me fez pensar tal coisa. Anota essa coisa, não deixa perder. Aqui é um exemplo bem prático para a gente fazer uma troca no texto acadêmico. Os entulhos que são gerados na construção civil... Deixa eu só mudar aqui, porque eu tô com a... Não consigo. Nos trazem... Não consigo nem tirar da... Tá meio que por cima ali o quadrinho de vocês, que eu tô enxergando vocês também. É isso que vocês não veem na tela. Os entulhos que são gerados na construção civil nos trazem grande preocupação, pois é um problema cotidiano enfrentado que está ligado com sua deposição irregular. Essa frase está errada? Não, ela não está. Ela está falando algo real. Mas eu deixei negritado. Nós temos... Em cada linha, a gente tem um particípio regular, né, terminado em ado. Nós temos o gerado, o enfrentado e o está ligado. A frase não está longa, então ela está bem compreensível, mas a gente tem essa repetição e a gente tem o quê? Quando a gente coloca o quê, que ele sempre insere uma questão de explicação, né? Às vezes a gente tem esse hábito de sempre usá-lo, mas veja que eu posso fazer a frase sem ele. Os entulhos gerados na construção civil trazem grande preocupação,
pois é um problema cotidiano relacionado à sua decomposição irregular e o consequente dano ao meio ambiente. Então, o que eu fiz ali? Eu deixei ainda mais profundo, deixei um pouco mais enxuto, porque essa frase de cima aqui terminou na metade da terceira linha, e eu tenho um pouquinho mais porque eu dei um argumento. Então, eu dei a profundidade para o meu texto, já colocando algo que eu concluí como autora, né, como meu plural de autoria, e o consequente dano ao meio ambiente foi algo que eu enfatizei no meu texto, né? Então, eu não precisei do que ali e nem do são, porque os entulhos que são gerados são os entulhos gerados na construção civil. Então, veja como eu tirei gordurinhas ali. E eu resolvi um pouquinho, eu tirei um dos gerúndios, um dos particípios cotidiano relacionado... Ligado, eu acho, né? Eu tirei o ligado, de novo excluindo o quê? Ó, veja bem, problema cotidiano enfrentado que está ligado com a sua decomposição irregular. Eu coloquei problema cotidiano relacionado à sua decomposição irregular. Então, se eu tirei o quê, eu limpei a frase. Ele é necessário muitas vezes, mas tem vários momentos que o quê é só gordura. E ele vai pedir outro verbo e vai pedir um particípio. Cuide isso no seu texto. Evite esse excesso, então, de particípios, essas redundâncias que eu já tenho mostrado aqui, muitos gerúndios devem ser evitados, e porque tudo isso junto acarreta fuga ao tema. Porque você começa a falar um monte de coisa e faz essa volta que não chega em lugar nenhum, e o gerúndio te dificulta fazer um ponto final, e parece que você não falou daquilo que tem que falar, ou foge daquilo, sabe? Tipo, começa a falar de outra coisa. De novo, volta aquela ideia da historinha que eu falei lá. Gente, texto acadêmico também é contar uma história, só que com normas. Então, como que o lixo surgiu na humanidade? Já que eu estou falando desse exemplo aqui. Porque a vida moderna veio, a gente começou a ter as indústrias geraram produtos que para chegar até a gente tinha que vir embalados. A gente não ia mais lá e colhia o fruto do pé. A gente vai no supermercado, enche um saco de laranja, né? E daí já traz um saquinho junto com as laranjas. Não traz mais só numa cesta, igual antigamente, ou enfiando nos bolsos, né? Então, vamos contar essa historinha, vamos pensar de onde que veio isso, para a gente conseguir ter o argumento. É uma ideia. E como é comum, né, dar essa fuga ao tema quando a gente vê nos textos acadêmicos ou, enfim, trabalhos, assim, que a gente solicita aos alunos, porque eu acho que eles têm tantas ideias, né, querem dar conta de tanta coisa em seus textos, e que tudo bem, realmente essas ideias são muito valiosas. Por isso a importância do fichamento, né, para a gente trabalhar. E uma dica que eu dei para eles na metade do semestre, que é o que a gente usa muito em comunicação, é o brainstorm. Você criar uma planilha ali de ideias, joga tudo que você tem, vai colocando, e a partir daquilo você vai delineando o que você acha que é interessante para o teu texto. Eu lembro que quando eu estava fazendo o mestrado, a gente fica muito imersa, né, naquelas leituras, naquelas literaturas, você vive numa bolha, assim, em outro mundo. E aí eu lembro de um dia estar tomando banho e veio um insight, assim, aí eu gritei pro meu companheiro, Gui, vem aqui, anota pra mim que eu tô tendo uma ideia, porque às vezes essas coisas realmente surgem, tu não pode deixar escapar. Se vai ser importante ou não pro teu texto, a gente não sabe, né, porque tu deixa ele decantando ali um tempo, mas a importância da gente ter o fichamento e a planilha para que a gente não tenha essa fuga ao tema tão recorrente que a gente enxerga nos textos atualmente, né? Sabe que uma outra dica técnica bem legal, assim, a gente está o tempo todo mandando áudio no WhatsApp, né? Mande um áudio para você mesmo, sabe? Você está, às vezes, em algum lugar, sei lá, que você não pode escrever, não tem papel e caneta, não quer usar o bloco ali para escrever. Gente, se mande um áudio para você mesmo, ou para o marido, né? Se achar difícil mandar para você mesmo, mas você pode criar ali um grupo com você mesmo, né? Para você gerar e colocar suas ideias ali. Aqui em casa, meu marido e eu, a gente é muito assim, tipo, eu quero usar eu mando pro WhatsApp dele, depois copio, e ele manda pro meu, a gente faz muito isso, assim, entre nós, sabe? E eu nem preciso dizer ignore isso que eu te mandei, ele já sabe, quando chega uma coisa estranha lá, se trata? A gente tá se usando como bloco de nota, muitas vezes, ou, sabe? Até porque a gente debate e as ideias crescem, né? Sim. Então, é uma dica
bem legal, grave um áudio ali antes para você mesmo, rapidão ali com a ideia. No banheiro, dentro do chuveiro, não dá, né? Aí realmente ajuda. Tem que Mas, gritar. mas gente, tem muito recurso hoje para ajudar a gente a não perder as ideias. E além A Adri, ela fez uma pergunta também relacionada ao que a gente está conversando aqui. Ela fala, prof, essa questão de contextualizar e trazer a base do tema. Como saber que não focou demais na base do que no próprio tema? Não sei se eu entendi a ideia de base que ela colocou, contextualizar e trazer a base do tema. Adri, se você quiser abrir o teu microfone e se expressar para a gente, talvez seria interessante, se tu tiver nos ouvindo. Uhum, isso. Uhum. Uhum. Ah, legal, agora sim, entendi bem. O que a gente tem que pensar? Que o texto ele tem que ter uma caminha para ele ser deitado, né? Então, assim, ajuda muito a gente fazer o mapa mental do que a gente vai escrever. Quando eu li as 3 obras para fazer minha dissertação, eu fiz um mapa mental com 7 capítulos. E dentro de cada um deles, tópicos. Mapa mental são os tópicos, né? Então aqui eu vou falar da fortuna crítica dos autores. Daí, Maria Valéria Rezende tal coisa, Altran Dourado tal coisa, Érico Veríssimo tal coisa, e fui abrindo dentro de cada um deles mais coisa. O meu orientador, você vai fazer 4 capítulos sua dissertação. Passou a régua ali, passou a faca em 3 do que eu tinha pensado, e foi a melhor coisa, porque mesmo assim, ficou com 170 páginas, praticamente. Então, o que acontece? Faz um mapa mental e você pensa ali, né? Nesse exemplo que a gente está trazendo aqui, do lixo, do meio ambiente, se o meu propósito é fazer, sei lá, eu vou fazer um trabalho, eu vou saber exatamente qual que é o meu problema de pesquisa, né? Então, eu só vou usar aquilo ali para ancorar um pouquinho, às vezes em 2 parágrafos é suficiente, sabe? Em no máximo 1 página, ou só aquela pequena introdução, aquele início mesmo do seu texto. Mas por quê? Para não cair de paraquedas direto no seu problema de pesquisa, para você dizer da onde que veio essa historinha. Então, não precisa se demorar nisso, porque realmente vai parecer fugar o tema. Você tem que abordar, de fato, o que você quer escrever. Mas você não pode entrar de sola no teu problema de pesquisa. Você tem que fazer a caminha para ele, né? E a caminha é contar essa historinha social, da implicação social na vida das pessoas. Às vezes, 2 parágrafos são suficientes. Ali tem um exemplo bem prático desse, separar sujeito de verbo. Tem muita gente que, até por não treinar muito escrita, colocaria uma vírgula ali. Muitos homens, vírgula, preferem o caminho, eu não consigo ler o resto. Do dinheiro. O caminho do dinheiro. Muitos homens, vírgula, preferem o caminho do dinheiro. Se eu colocar essa vírgula, eu estou separando o sujeito de verbo, eu não preciso dessa vírgula, a frase está extremamente curta. Muitos homens preferem o caminho do dinheiro, ponto, estou afirmando, sabe? Então, é realmente o treino, a leitura que faz com que a gente tire as gorduras do texto, não coloque as vírgulas que não precisem, inclusive muitas delas separando sujeito de verbo, que se você só tirar a vírgula, você já resolve aquela frase, né? Muitos entendem que se faz necessário um capítulo dessa historinha. Justamente, às vezes, um capítulo ele é muito bem-vindo, só que se um capítulo de 2 páginas, 3 no máximo, é suficiente. E você nunca vai deixar de costurar a historinha com o teu problema em si. Então, você não pode só jogar a coisa, começar a discorrer. Opa, aconteceu algo ali no quarto das crianças. Começar a discorrer sobre aquele assunto, falando de um monte de outra coisa que não está relacionada. Sempre puxe
puxa para o teu assunto, sempre. Contextualização, né, Dai? É uma coisa que a gente trabalhou muito em sala de aula, assim, fazer a contextualização do que você está querendo falar, sobre qual é a tua ideia. Esse comentário da prof. Suzy chegou porque acima a Juliana falou, é que na maioria das vezes essa historinha é muito longa, e aí ela deu risadinha irônica, porque de fato, às vezes a gente se estende para tentar contar, né? Mas talvez uma dica que pode, se você me permitir, Dai, é você quebrar essa tua história em blocos e ir trazendo ela para a tua conversa, né? Ela não precisa estar só num capítulo. Você pode trabalhar ela no teu texto inteiro, contextualizando e conversando. Eu lembro que quando eu fiz o meu TCC, a banca disse para mim, assim, que eu era muito... exatamente isso, que eu contava muita história, que eu me aproximava demais com o meu objeto de estudo, porque eu trabalhei cinema. E eu falei, mas se eu tô analisando um audiovisual, como que eu não vou me aproximar desse objeto, né? Como que eu não vou estar ali do lado dele para entender qual que é a minha problematização, minha justificativa, enfim. Claro que eles estavam corretos, né, nos argumentos deles, mas eu fui muito criticada justamente por contar essa história, por querer abarcar, por trazer, por trabalhar. Se talvez ainda não estava muito maduro, né, na época de fazer isso. Mas eu concordo e compactuo muito com você dessa questão de trabalharmos as histórias nas nossas ideias e contextualizá-las. Tem uma coisa que eu quero provocar vocês, que é o pensar fora da caixa. Quando a gente busca essa historinha do planeta, como que entrou socialmente, isso implica na vida das pessoas, como que a humanidade hoje está assim, como que eram os primórdios, a gente está pensando um pouco fora da caixa. Agora eu vou revelar uma coisa, não sei se a Marta vai gostar. Mas a gente fez um trabalho, em alguma medida, antes de eu preparar essa fala para vocês. Ela me passou alguns textos sobre influencers, sem mostrar os autores, né? Ela só me mandou alguns textinhos e eu li esses textos. E nenhum deles tinha, pelo menos, não estou dizendo que ninguém de vocês fez isso, mas eu quero mostrar para vocês como que eu posso pensar fora da caixa em relação aos influencers. Gente, é muito senso comum a gente criticar, dizer assim, ele está fazendo isso porque ele está sendo pago. Isso acontecia com o marketing tradicional. Com os influencers não é assim. Por quê? Porque eles só fazem marketing de produtos que eles acreditam, porque senão eles não conseguem sustentar, sabe? E as marcas que contratam os influencers, elas fazem isso escolhendo o lifestyle daquele influencer. Então, assim, a Xuxa fez, quando eu era criança, o comercial do hidratante Monange. Hoje, ninguém acredita que a Xuxa usa Monange, ou que a Gisele Bündchen usa Pantene. Quem acredita que ela usa Pantene com aquele cabelo, gente? Vamos ser real. Né? Então, assim, faz muito mais sentido eu contratar uma influencer para falar do Pantene, ela tendo lá, sei lá, 100 mil, 50 mil seguidores, do que eu contratar a Gisele Bündchen. Do que eu contratar a Xuxa para falar de Monange. Porque o Monange, não estou dizendo que é ruim, inclusive eu já usei muito na vida, né, e é barato, é só porque ele realmente tem um valor agregado baixo. Né? É um produto que a gente compra na prateleira do mercado, que a Xuxa jamais usaria. Ela vai usar creme importado. Então, o marketing tradicional contratava artistas e pessoas para falar de produtos. O marketing digital de hoje usa os influencers porque eles falam de produtos que eles acreditam. Então, pelo menos nos textos que eu li, eu não vi esse pensar fora da caixa em relação ao influencer, sabe? Porque ele não faz comercial do que ele não acredita, porque depois ele vai gravar um story e o lifestyle dele tem que estar correspondente àquele marketing que ele está fazendo. Senão ele perde o contrato, senão ele perde seguidor, todo dia ele perde seguidor e pode ganhar. Né? É o que a Juliana comentou aqui, né? O público-alvo, ele precisa ter um público-alvo para quem ele vai falar sobre esse produto que ele está vendendo, né? Então, vocês tiveram esse desafio de fazer uma dissertação ali, um artigo sobre os influencers. Pense fora da caixa em relação a ele. É muito fácil a gente só encontrar crítica, né? Dizer que os caras querem se mostrar e são blogueirinhos, mas, gente, outro argumento que vocês podem usar, tem muito influencer que ganha mais que médico, mais que engenheiro e que advogado, sabe? Por quê? Porque os caras vendem lifestyle, sabe? Então, isso tem que ser explorado num texto assim. Eles questionam o senso comum.
Eles mostram de uma forma diferente porque eles mostram a vida real, sabe? Então, você tem a ver esse tema ali para escrever dentro do direito, sobre influencers. Reveja o seu texto, pense se você não teria em algum momento esse ganchinho para colocar algum desses 4 coisas que eu coloquei ali, sabe? Porque quando a gente joga na internet, às vezes a gente só acha o lado ruim, assim, né? Mas essas são coisas que você pode concluir acompanhando as pessoas que você gosta nas redes sociais, né? Não, nem A precisa. Adriana comentou assim comentou um comentário, mas que eu acho que é importante, porque ela fala que quando ela escreve, ela se sente que ela está sendo prolixa. E isso é uma característica que eu percebi bastante nos alunos de direito. Explico. No jornalismo, a nossa Bíblia diz, nosso primeiro mandamento é ser objetivo. Né? Uhum. Então, a gente vem na comunicação o tempo inteiro trabalhando com a objetividade dos fatos, da notícia, enfim, você tem que ser objetivo para você vender, entre aspas, essa notícia. E aí, quando eu cheguei no direito e aí eu via essa redundância, esse encher de linguiça, né, essa prolixidade, eu me assustei um pouco, porque, óbvio, eu estava, né, num mundo, numa bolha que era comunicação. E eu não estou dizendo que isso é errado, não é isso, gente, mas é do quanto a prolixidade, principalmente na língua falada, ela pode atrapalhar a gente, assim, no entendimento e na compreensão da mensagem. Então, acho importante esse comentário da Adri, né, de como ela se sente que ela está sendo muito prolixa na hora que ela está escrevendo. Gente, eu vou falar uma coisa para tirar o peso do ombro de vocês. Vocês não têm culpa de serem prolixos. Sabe por quê? O universo juridiquês criado no entorno da profissão de vocês obriga com que vocês usem as palavras dessa forma, assim, sabe? Parece que vocês têm que gastar esse latim e usar os termos em latim. Gente, é o universo juridiquês. E esse é o termo mesmo, juridiquês. É o termo que os advogados falam entre si, e eles adoram isso, né? Só que quando você está na academia ainda treinando, né, para pôr esse pé dentro desse universo, e você é obrigado a entrar dessa forma e dançar essa dança, você vai se sentir assim mesmo, sabe? Então, a dica que eu dou é procure ler uns caras ou ver uns vídeos, sabe, de pessoas da área. Aqui, eu já vou deixar nessa tela, senão vai confundir muito. Que vão auxiliar, assim, sabe, você tá, mas como que ele interpreta isso? Pense sempre como que eu vou interpretar e simplificar isso que essa pessoa está falando. Daí, isso ajuda a você deixar um pouco o prolixo de lado. Mas não se sinta pesado ou coagido por ser prolixo, porque ele é inerente à área. Eu acho que o curso de Direito é um dos que mais dificulta para o aluno escrever. Porque, assim, o de engenharia é extremamente técnico, a arquitetura, ele tem que trabalhar com os dados técnicos, é matemática, é exatidão. Na comunicação, a gente sabe que tem as ordens diretas, que tem que seguir essas formulazinhas. No direito, vocês têm esse universo da juridiquês que vocês têm que lidar com ele. Então, tirem esse peso, pense que sim, que não sou eu que sou prolixa, é o meu universo que pede com que eu consiga nadar nessas águas, sabe? E vai adiante, vai escrevendo. Quando você começa a fazer substituição por algum sinônimo, você vai ver que o texto vai ficando mais limpo e vai ficando mais leve por isso também. Daí, quando você vê, você fez um bom texto, né? E o peso não estava em você, estava no que você tem que seguir, ou nesse universo mesmo. Sabe? Não A traz Juliana faz um outro comentário, só para fechar essa tua fala, ela diz o seguinte: o advogado, se for muito objetivo, pode deixar de fora algo relevante ao juiz. É a comunicação, dá medo. Com certeza. E a comunicação, a Suzete foi uma coisa bem importante no começo que eu queria comentar aqui. A comunicação, ela não é clara, gente. Parece que é, mas existe muito ruído de comunicação. Por isso que, principalmente no direito, muitas vezes você tem que repetir a mesma coisa 3 vezes de forma diferente, mas você está falando a mesma coisa. Por quê? Existem ruídos, você tem que pegar todos os lados possíveis para fazer uma defesa, né? Todos os caminhos para chegar no mesmo ponto. Porque você vai repetir aquilo, só que tem que repetir de uma forma diferente, até para contar histórias diferentes. Não sei se vocês assistem Better Call Saul, aquela série muito legal, né? Que mostra a vida do advogado, né? Do Breaking Bad. Mas, cara, ele
numa das cenas finais dessa temporada, num dos últimos, ele teve que muitas vezes explicar a mesma história, por que que ele ficou no deserto, e veja como ele explica de 3 ou 4 formas diferentes a mesma história, sabe. Então, o cara é de uma engenhosidade, assim, na área, então a expertise, assim, para encontrar esses caminhos e falar a mesma coisa várias vezes, eu concordo com você, sabe. Você realmente, diante do juiz, às vezes, deve rolar esse medo, porque você tem mesmo que falar, repetir aquilo, e o ruído existe, a gente tem que deixar as coisas claras. Se a gente não falar e imaginar que aquilo vai ser subentendido, você vai estar na margem do ruído. Então, repita sim, fale, mas busque os sinônimos, busque as outras formas e busque esses carinhas que estão aqui na tela. As figuras de Só linguagem. complementando, desculpa, Dai. A Arte faz ainda mais um comentário, assim, quando estão em estudo, os próprios autores discorrem 2 páginas, o que precisaria em um parágrafo. Daí vamos adotando a mesma técnica. É o juridiquês que eu estava falando, né. É. É justamente isso, gente. Mas perceba que provavelmente nessas 2 páginas ele traçou vários argumentos e foi puxando várias coisas, né. E no fim ele falou uma coisa bem defendida. Então é assim que o jurista vê, né. Ó, as figuras de linguagem, elas nos ajudam muito, e a escolha do tema, para ser um profissional de efeito, use as palavras direito. Pense aqui comigo, esse direito que eu coloquei no título da palestra, está relacionado ao curso ou está relacionado ao falar certo? Eu usei o direito como uma metáfora, né, então olha só, além de eu fazer uma riminha para dar o título da palestra, eu usei uma metáfora. Tem uma outra coisa que a gente usa muito e no direito vocês têm, esse é o pai do direito civil. O pai do direito civil, eu estou fazendo ali uma perífrase para o cara, né, então eu não preciso falar o tempo todo, o desembargador, Cunha e Silva. Em algum momento eu vou retomar falando que ele é o pai do direito civil. Gente, estou colocando coisa aqui, só hipóteses, não sei quem é o pai do direito civil, tá. Mas, então assim, quando eu uso isso, eu estou fazendo uma perífrase. Então aqui está bem resumida essas figuras de linguagem, muito legal, porque a metáfora, ela nos abre, o conotativo, ou seja, o fora do dicionário, o sentido denotativo vem de dicionário. Então, se eu falo que eu chorei um mar de lágrimas, eu estou usando o sentido figurativo, o conotativo, né, ninguém chora um mar de lágrimas, pode chorar bastante, usar uma caixa, mas um mar nunca ninguém vai conseguir fazer com lágrimas, né. Então é uma metáfora, mas ela enriquece muito o nosso texto, usem ela. Hipérbole, um exagero, gente, intencional. Então eu estou falando algo que sempre acontece, é uma jurisprudência muito comum na área ali que você está defendendo. Você pode colocar no seu texto que isso acontece zilhões de vezes. Sabe, é uma jurisprudência recorrente zilhões de vezes, às vezes você pode colocar até entre aspas. É uma hipérbole, né, claro que ninguém vai parar para contar quantas vezes são, tá na cara que é uma hipérbole, que você está exagerando como um recurso de ênfase para o seu texto, né. E tem alguns deles que a gente tem que evitar, né, tipo a redundância, né, o pleonasmo, hemorragia de sangue, subir para cima, né, então se hemorragia de sangue inclusive pode acontecer, O cadáver talvez estava morto. então, esse tipo de coisa, né. Até para a gente usar a nosso favor ou evitar algumas dessas coisas, né. A metonímia, por exemplo, é algo que talvez você vai evitar num processo que você está escrevendo, né. Você não vai dizer que o cara se afogou tomando Nescau, você vai dizer que ele estava tomando um achocolatado. Só que, às vezes, a metonímia vai salvar um cliente seu, porque tem uma cena do como que é o nome, amor, daquele jogador de basquete? Johnson. Hã? Aquele lá da série americana que a gente viu, que a luva foi extremamente importante. O O.J. Simpson. O O.J. Simpson. O.J. Então, Simpson. gente, aquele lá também assistam, vocês têm que assistir, muito importante para a área do American direito. Crime Story, o caso do O.J. Simpson. Gente, a hora que a luva entra, né, e quem sabe até a marca da luva, né, aquilo foi fundamental para incriminar ou explicar, elucidar a cena. Olha lá, ela está com um Os livro até grandes mostrando. julgamentos
da história. Ai, que legal! Coloca Muito o nome bom. aqui, Adri, no chat, o nome e o Então, autor para a gente compartilhar com a galera. já imaginou, gente, você ali num argumento com o juiz dizer que nesse caso, nós não podemos usar a metonímia. Nós temos que dizer que era Nescau, porque isso vai justificar, sabe? Então, ó, pense você usar a metonímia no seu argumento falado, que coisa mais linda. Arrasou. Arrasou, né? Então, assim, essa tela do Seguras de Linguagem, ela nos faz pensar fora da caixa, sabe? Tem muita coisa que a gente pode fazer dentro de um texto. Não é porque é cheio de norma que é acadêmico que eu não vou contar a historinha, que eu não vou colocar os elementos que vai deixar ele leve, né? Que nem ali, ó, catacrese é uma metáfora cristalizada. Eu dizer que eu tenho maçã do rosto. Eu não tenho maçã aqui, né? Mas a gente fala maçã do rosto. Igual asa da xícara é o exemplo que tá ali. Mas, né, batata da perna, né, para falar de panturrilha, e assim sucessivamente, né, são coisas assim que nos auxiliam no texto, que nos fazem esse diferente surgir nos argumentos. Dai, eu não quero Oi. ser a chata do rolê, Já está na mas já hora. são 11h35, a gente tem mais Uhum. 5 minutos, Eu quero porque a dar nossa aula tchau. vai até as 11h40, mas se estender um pouquinho não tem problema, quem puder ficar aqui com a gente também, tudo certo, tá? Só para te situar aí no horário. Aqui eu só vou dizer que eu fiz essa telinha, que como eu sou storyteller, trabalho com isso nas redes sociais, eu vou deixar essa telinha para vocês consultarem aqui como contar uma história em 7 passos. Essas são as hashtags que eu costumo usar. E quero convidar vocês para me acompanhar nas redes sociais, seguir com a gente, né? Ali está o meu Instagram, Daiana Pasquim. No Facebook é o mesmo nome, quem quiser me adicionar lá. Leitura de ouvido, então, é do nosso projeto que eu falei lá no começo para vocês, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Roca Studios é o nosso estúdio criativo, a gente faz filmes, assessoria de comunicação, marketing digital, muitas coisas nesse sentido vocês podem ver ali. A Roca ainda, eu digo que é um bebê, porque esse nome a gente deu em 4 de outubro do ano passado, e foi quando eu criei esse Instagram. O Leitura, então, é mais bebê ainda, ele começou em março, né? Então, a gente tem esses nomes novos e criou os perfis também depois disso. Tem o meu site, tem o meu e-mail, podem me escrever. Tá? Ali no meu Instagram tem, no Linktree tem o meu WhatsApp também, se alguém quiser mandar o WhatsApp, tá Você lá. já está sendo uma grande influencer aqui. Estão dizendo que você já ganhou várias seguidoras, já estão Obrigada, seguindo. gente. Fico muito Eu feliz, gente. passei um trabalho para os alunos, era um estudo de caso, na verdade, durante o semestre, e um dos grupos um grupo ficou responsável por estudar um podcast. E não é uma mídia muito comum entre os alunos de direito, né? Foi uma pesquisa que a gente fez, que eu fiz ali em sala de aula. É comum na comunicação. Ele é, inclusive, uma mídia nova, assim, né? Não tão nova, mas a gente aqui no Brasil começou há pouco se habituar a isso, né? A ouvir o podcast. E eu passei para a turma para eles fazerem um estudo de caso. Se eu não me engano, eu acho que foi do Mamilos, no episódio do Mamilos Podcast. E aí algumas alunas super se encantaram assim nesse novo jeito de ouvir, né, de ouvir histórias e ouvir informação. Esse podcast da Dai, o Leitura de Ouvido, é sensacional, gente, é muito legal, assim, para quem gosta de ouvir narração, tem consegue se aproximar um pouco mais do áudio do que da leitura, né? Fica muito mais fácil de compreender a mensagem. Então, quem gosta de podcast, quem já tem esse hábito, e quem não tem, procurem ouvir, porque é muito interessante, é bem gostoso, assim, tem todo um trabalho bem técnico, bem cauteloso, assim, porque não é fácil fazer podcast, né? Daí a gente acha que é só pegar um celular e gravar, também, né? Tem essa facilidade, mas quando a gente trabalha e elabora, assim, fica muito mais interessante. Eu só queria, antes de a gente finalizar, eu tenho um questionamento, na verdade é uma colocação, e se alguém mais quiser falar, gente, por favor, utilizem o chat aí para a gente debater. Abra um microfone também para a gente ver vocês e fica Teve mais um rápido. momento da sua fala que você disse que o texto tem que falar por si. E eu fiquei me questionando sobre isso, assim, né? Eu, como jornalista, como professora e como pessoa que gosta de contar história, porque jornalista conta histórias, né? A nossa vida é contar histórias. Dos outros. O quanto é difícil para a gente
fazer com que o outro compreenda essa mensagem, né? Trazendo até um pouquinho da morte do autor, né? Que o Barthes coloca, enfim. Eu queria que você falasse mais, assim, por que o texto ele tem que falar por si? E como que nós, escritores, seja da área do direito, da saúde, porque todos nós temos uma história para contar. Eu costumo falar isso para os meus alunos, né? Todo mundo tem uma história para contar. Como que a gente faz para o texto falar por si? Você tem que pensar uma coisa que, sim, eu sempre trabalhei dessa forma, assim. Cada palavra que eu colocar no meu texto é uma flor que eu colho no jardim, sabe? Então, eu faço o meu jardim ao fazer meu texto. Nenhuma palavra pode entrar em vão. Eu tenho que realmente pintar com as palavras. Esse é um dos pontos, assim, que eu diria, porque quando você escolhe um texto, o que você vai pôr no teu texto, primeiro, você escolhe um tema, um problema de pesquisa, você já está fazendo uma opção ali. E dentro daquela opção temática, você tem um hall de ideias a circundando, né? E para que o teu texto fique claro, você tem que colocar primeiro as palavras na ordem direta, vão ajudar muito, né? A essência do que você quer passar, ela tem que estar clara. E faça esse teste, antes de você pôr lá para sua banca, para o seu professor, com alguém próximo de casa, sabe? Aqui em casa, meu ombudsman é o meu marido, né? Tudo que eu crio, eu passo para ele ler antes, né? E a gente não passa a mão na cabeça um do outro, não, viu? A gente dá umas pauladas quando precisa, né? Porque um é duro com o outro, é verdadeiro amigo, assim, sabe? Aquele de falar, não, esse caminho, vamos seguir, talvez por aqui, faz essa costurinha. Então, faça um teste primeiro com alguém que você confia. Os grandes escritores sempre tem alguém para ler o seu texto antes dele mandar para a editora para publicar, porque depois que publica, não tem mais, é o leitor que vai fazer a interpretação, né? Então, eu acho que você não fazer o texto com pressa, Marta, é uma das principais dicas, sabe? Você estudar mesmo cada palavra, você validar aquele argumento que você está colocando ali, porque daí você tem segurança, você releu, deixou o texto chocar, não fez com pressa, voltou, releu, trocou por sinônimos, tenha certeza que aquilo, sabe, é válido para você, que toca o teu coração. Daí você pode mandar para frente, publicar e aguentar o tranco, porque às vezes falar a verdade, emitir opinião, às vezes não, sempre faz com que a gente ganhe adeptos ou perca adeptos. E quando a gente perde, isso é bom. Sabe por quê? E vale isso para rede social. Às vezes você não se incomoda que você perde seguidor todo dia? Tem gente que começa a te seguir e tem gente que para de te seguir. Isso é normal. Por quê? Você está higienizando o teu público. Isso é muito bom. Isso é muito bom porque só vai ficar com você as pessoas que têm energias correspondentes à sua. Só vai ficar com você pessoas que se interessam pelos assuntos que você está colocando ali. Emita a sua opinião, faça esse teste, sabe? Às vezes até você pode fazer o teste com rede social, com o teu próprio trabalho acadêmico, sabe? Abre uma caixinha de pergunta lá para as pessoas responderem sobre um assunto que você está pesquisando. Você acha que a violência contra a mulher, sei lá, estou estudando esse tema, ou o direito do consumidor ali, você já se sentiu lesado como consumidor? Sim e não. Daí a pessoa vai dizer sim e não. Então, daí depois, me conte o que aconteceu. Abre uma caixinha, sabe? Me conte sobre o que te prejudicou numa compra. Como estudante de direito, é muito legal você usar, e isso pode ser trazido para o texto acadêmico também, porque é um recurso que, inclusive, está ganhando leis cada vez mais, né? Essa questão da internet, esse regramento digital, ele está crescendo, e agora, com a pandemia, eu acho que ele vai crescer cada vez mais. Então, assim, se você tem ali uma enquete que você fez, mesmo que por rede social, que está ancorando aquilo que você quer afirmar no seu texto que o consumidor é lesado em muitos casos e que aquilo às vezes prejudica uma nova compra ou prejudica ele socialmente, é isso que você quer afirmar, o teu problema de pesquisa. Se você tiver ali pessoas contando aquilo e a pessoa escreveu na tua caixinha, gente, virou lei, ela escreveu, não falou ao vento, não é eu ligar para a rádio e falar Carrapicho, que é o nosso, né? Carrapicho, eu comprei uma geladeira e ela não está funcionando, né? Palavras ao vento, né? Carrapicho é um radialista nosso aqui de Pato Branco.
É tipo o Alexandre José aqui em Blumenau, tá, gente? Para vocês equivalerem um com o outro, assim. Agora ali, você fez a pesquisa e a pessoa escreveu, gente, você pode usar, sabe? Isso virou argumento. Então, você pesquisou com várias pessoas, outras pessoas confirmaram aquilo. Eu terminei meu texto, eu vou ter uma segurança a mais, porque eu não falei ao vento, eu só não juntei um monte de livro que eu li e frases de citações que eu referenciei. Tem mais coisa fundamentando. Então, assim, se certifique, não faça o texto com pressa, volte a ele, revise, coloque sinônimos, você vai postar ele com segurança, você vai defender com segurança diante da banca. Então, isso foi uma coisa até engraçado, assim, interessante tu comentar isso, que eu estava falando com meu companheiro essa semana sobre isso, assim. A gente que corrige muito trabalho, né, a Suzy, você, eu, assim, é uma demanda muito extensa de coisas para correção. E você já começa a entender o perfil de cada aluno, né, assim, como que ele se comporta na escrita, como que é o perfil da turma, enfim. E aí eu comecei a notar isso de uns tempos para cá, principalmente também na comunicação. A gente desliga uma chave na nossa cabeça e a gente só escreve. A gente não para pensar no que a gente está escrevendo. Por vários motivos. Porque tem um prazo para entregar, porque o trabalho vale nota, porque eu preciso fazer, porque eu deixei para fazer para a última hora, porque, enfim, estamos numa pandemia. São milhares de coisas, né, que influenciam a nossa rotina para que a gente dê conta daquele texto. Só que o fato de você desligar essa chave, ficar nesse senso comum e nessa coisa de hábito mesmo, prejudica na leitura, na compreensão e no ato de escrever, porque é aí que você enche linguiça, é redundante, usa de figuras e vícios de linguagem, e eu comecei a notar isso do quanto a gente não se questiona nas palavras que a gente usa no nosso texto, na forma como eu estou argumentando, do porquê que eu estou argumentando, por exemplo, essa questão dos influencers, né? Foram poucos os alunos que foram atrás de buscar mais informações mesmo, de tentar entender, né? E eu não estou aqui dizendo que isso é ruim, o que é errado, eu entendo toda a situação, mas da importância da gente fazer isso, da gente buscar essa fonte, da gente entender, porque eu acho que uma coisa legal da gente pontuar, a gente tem que acreditar naquilo que a gente está escrevendo também, né? Porque senão tu não vai passar veracidade naquele conteúdo, ele vai só existir por existir, ele não vai trazer nenhum outro benefício, vamos dizer assim. Então, eu acho importante a gente perceber o que a gente está escrevendo. Por que eu usei mas e não usei porém, por exemplo, né? Por que eu trouxe esse argumento e não o outro? Por que eu contextualizei essa história do lixo e não uma história, sei lá, não peguei o filme A Ilha das Flores para falar, que é um documentário que fala também sobre a produção de lixo, enfim. A gente se colocar numa posição de se justificar e de argumentar. Eu acho que falta isso e eu não consigo, como uma pessoa extremamente questionadora, eu não consigo achar culpa de alguém nisso, porque eu acho que vem desde o nosso ensino básico, fundamental, a forma como a gente aprende, o lugar que a gente está, as coisas que a gente convive, consome, sabe? Então, eu acho que o momento que a gente consegue perceber isso de, pera lá, será que é isso mesmo que eu quero dizer? Ou eu estou colocando porque eu quero terminar logo esse material, né? E dar conta dele. Então, a gente criou esse hábito, né, de simplesmente escrever por escrever. Lembra aquilo que eu falei bem no comecinho da minha fala, que quando a gente lê, a gente aprende a conhecer os comportamentos das pessoas no mundo e faz a nossa leitura de mundo, né, que a grande defesa do Paulo Freire é essa, né, leitura de mundo além de leitura de livros, né, então, isso é extremamente fundamental, sabe, essas escolhas que a gente faz quando vai compor um texto é o que determina que texto é esse que eu estou fazendo, né? Como eu disse, um problema de pesquisa, ele tem um universo que o cerca, e você vai escolher alguns desses caminhos, isso é inevitável, e a escolha, muitas vezes, ela vai trazer, sim, aquela pessoa que vai contra aquela opção que você fez. Por isso que, ainda bem, a gente escreve na academia com o orientador, né? E o orientador vai ser essa luz, então escute. Geralmente é a pessoa que a gente mais odeia no final de semestre. Gente, olha, eu chorei veementemente num retorno que eu tive do meu orientador lá no meio, mas, meu Deus, eu queria fazer assim, eu pesquisei tanto, escrevi esse capítulo e agora vai sair inteiro. E, gente, no final eu estava colocando ele num pedestal, assim, por quê?
é aquela luz que nos diz, assim, sabe, você não tá sozinho, e ele não é o cara para passar a mão na sua cabeça, É sabe. verdade. É o cara para te mostrar o caminho, porque ele já tem todo esse trato com o texto, realmente, ele vai saber o que funciona e vai te ajudar a convidar a pessoa certa para tua banca, para tua tremedeira e a tua dor de barriga ser menor no dia de apresentar, sabe. Então tudo isso a gente tem que levar em conta, esse universo, as escolhas que a gente faz, as lapidações que a gente vai fazendo com o próprio orientador são fundamentais para um sucesso no texto acadêmico. A Suzete podia ter falado no microfone ali É também, mas verdade, ela fez ela um comentário tão escreveu bonito aqui. que desligou a chave e desabafou com os alunos para demonstrar como a minha linha da vida no início do semestre, o isolamento foi algo negativo. E se hoje eu escrevesse minha linha da vida, o isolamento seria um ponto positivo. Jamais estaria interagindo com vocês. Estaria interagindo com vocês. Essa escolha reflete estarmos aqui hoje. E eu queria aproveitar isso que você falou, Cidade, que bem que eu ia dizer, sabe, gente? Não vamos brigar com a pandemia, que tem uma autora que eu estudo muito que fala que é pandemônio, né? Por quê? Porque, gente, olha a oportunidade que nós temos de sentar e olhar mais para a gente, de abrir um livro e enriquecer o nosso vocabulário, de talvez maratonar uma série na tua área que vai te dar uma visão de vida diferente. Então, vamos aproveitar para melhorar como pessoa, né? Estamos saudáveis, estamos em isolamento social, mas como acadêmicos, né, alguns até talvez tenham que trabalhar também, isso é muito comum, eu mesma fiz os meus cursos sempre trabalhando, né, mas às vezes a pandemia dá mesmo essa chance, como a Adri está falando ali, né, de ler mais, de assistir mais, enfim, de pensar, olhar para dentro da gente e escrever essa história nova do planeta. Nunca vai voltar a ser o que era antes, né. Então a gente tem que aproveitar um tempo, né, para pensar que cada livro que eu estou lendo, cada filme que eu estou assistindo, cada texto que eu estou escrevendo, a aula que eu estou vendo aqui, interagindo, eu estou melhorando como pessoa, né, eu estou cuidando de mim, né, da minha alma. Às vezes o corpo está sendo menos cuidado, porque as academias estão fechadas, mas a gente está com uma oportunidade enorme de cuidar da alma, né, de melhorar como pessoa, como acadêmico. Pode abrir o microfone e falar, Adri. A gente vai se virando como pode, né? É que eu acho que também é importante colocar que a gente está aprendendo a não se cobrar tanto, né? Tudo tem seu tempo. Acho que a pandemia e o isolamento social, guardadas suas devidas proporções, porque como eu falo para os meus alunos, cada um está enfrentando essa tempestade num barco diferente. A tempestade é a mesma, mas o barco é diferente. Então, não dá para dizer que está todo mundo no mesmo barco, porque a gente não está. Isso era até, inclusive, uma fala que eu fazia e depois eu pedi desculpa, porque, de fato, a gente é uma sociedade muito desigual, né? Então, é importante a gente se refletir e se colocar nesse momento e não se cobrar tanto, né? É claro que dentro da faculdade, os professores vão compreender o momento que a gente está. Eu, inclusive, recebi um recado de uma aluna num texto dizendo: ai, prof, por favor, quando você for corrigir, tenha piedade, porque olha o momento que a gente está, olha como que a gente está, e não sei, foi criando várias justificativas de como assim, não ficou tão bom quanto eu queria por conta disso, disso e disso. Mas, por outro lado, será que a gente vai ficar se justificando sempre um momento, algo que não está dando certo, ou um texto que não saiu bem, um trabalho que não foi entregue no prazo, por exemplo, né? Então, eu acho que é, de fato, o momento a gente não se cobrar tanto e se olhar o que vai importar para a gente. Eu tenho, isso inclusive era uma questão que eu ia falar para a Dai. Eu vou numa livraria, eu vou certa de um livro que eu quero comprar. Só que eu chego lá, tem 50 opções. E aí você fica naquela angústia, meu Deus, eu preciso ler Machado de Assis, eu preciso ler Clarice Lispector, eu preciso. Será que eu preciso? Tenho realmente essa necessidade? Ou se eu de fato preciso, por onde que eu posso começar? O que isso vai agregar para mim, né? Então, eu acho que essas cobranças que a gente faz, os acadêmicos que vêm muito inseguros, né? Porque quando a gente faz um trabalho, a gente faz um escrito, como você bem colocou, Dai, depois que você escreve, ele está para o outro, ele já não é mais teu. E a gente está suscetível ao olhar e ao julgar do outro. Então, eu tenho notado o quanto as pessoas escrevem pensando no que o outro vai achar do meu texto.
E isso pode ser um ponto negativo, né? Porque você fica travado e acaba não desenvolvendo o que você de fato queria falar. Porque você fica nessa expectativa do que o outro está querendo de mim com esse texto. Eu digo que a vida é uma opção. E ela não tem rascunho, né? Cada dia a gente vive e foi. Daí, turn to the next page, ou seja, o outro dia, né? Não volta mais para aquele, né? Então vamos para a próxima página. O que eu diria? Escolha a energia que você vai gastar. Uhum. O tempo que você gastou argumentando, justificando que não ficou tão bom, vai, toma um Nescau, volta e revisa o texto. Revisa o texto, daí você não precisa justificar porque não ficou tão bom, porque você, quando entregou, sabe que fez o teu melhor, sabe? Então, assim, escolha onde você vai colocar a sua energia, sabe? Eu tenho isso comigo. Uma coisa de me justificar é algo que eu tinha bastante no passado, foi algo que, com a leitura e a escrita, eu transmutei a minha história. Aliás, o meu storytelling, ele é muito assim. Eu era uma criança retraída, não brincava no intervalo, gente. Ficava olhando sentada os outros lanchar e brincar, pular corda. Eu nunca era convidada, inclusive em jornalismo ali, já quando eu estava estudando a faculdade, eles faziam umas festas super normais de faculdade, né? Eu sentava sempre muito na frente, enfim, sempre fui muito em mim ali. Eu não era convidada para as festas, aconteceram várias que eu não fui e nem fiquei sabendo. Quando que eu virei a chave? Foi a leitura e a escrita, eu fui salva pelo texto, sabe? Eu sou uma pessoa que fui salva pelo texto. Então, o que eu digo? Escolha onde você vai pôr sua energia. E eu tomei uma postura profissional para mim. Eu não me justifico, sabe? Não me justifico. Se uma pessoa me mandou uma mensagem, um cliente, um WhatsApp de manhã e eu só consegui responder ele no fim da tarde, eu jamais vou escrever desculpa a demora. Eu vou responder o que ele precisa com profundidade, porque para eu responder, eu estudei aquilo, sabe? Então, gente, transmuta a energia, onde você está gastando seu tempo, como você está vivendo sua vida. Tchau para o pessoal que está precisando sair. Eu Ju, amei estar aqui obrigada com por vocês, participar. gente. Muito obrigada por quem ainda está aqui, porque a gente já passou do horário 15 minutos, mas é pano para manga, escrever, falar, textos, enfim, porque a nossa vida acadêmica, gente, esse momento que vocês estão agora é um dos mais importantes na nossa formação como pessoa. Ela tem que ser dissecada ao máximo. Explorem os professores de vocês, eles vão adorar. É verdade. Alguns talvez tenham um pouco de dificuldade de se comunicar, porque estão mais anos na casa, e é normal. Mas professor adora ver interesse de aluno. Podem me escrever também, vai ser um prazer poder interagir, de repente enviar um material extra para alguém que precisar. E eu coloquei ali o Homem que Sabia Javanês, para quem quiser conhecer o Leitura de Ouvido, porque ele tem uma certa correlação com a eloquência que a área de vocês precisa. É um conto do Lima Barreto e ele é muito divertido. É uma história de dois amigos num bar conversando e um conta uma história para o outro. E essa história vocês vão ver o latim que o cara gastou para convencer todo mundo que ele sabia falar javanês, que caminho ele fez, sabe? E o que ele conquistou na vida dele a partir daquilo. Né? Então, assim, aproveitem para ler, usem a energia de vocês, porque vai trazer bem para vocês como pessoa, né? Porque realmente não tem rascunho. No texto acadêmico a gente pode fazer vários rascunhos e revisar e deixar chocar e voltar para daí entregar, mas a vida não tem. Então, aproveita o teu horário para ler, para assistir filme, para conversar com pessoas que agreguem para você, sabe? Foque, assim, realmente em coisas boas. Quem está trabalhando mais nesse período, como eu, por exemplo, às vezes a gente vive um desafio, mas a gente tem que realmente organizar o horário da gente para que cada dia de vida vale a pena. Então, essa é uma grande mensagem que eu quero deixar para vocês, sabe? Explorem esse universo acadêmico que vocês estão. Esse é um momento muito importante da vida que marca a nossa trajetória para todo sempre, molda quem a gente é. Né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa manhã e gratidão mais uma vez pelo convite.
E é Eu isso, que gente. fico Sigo à feliz, disposição. Dai. Eu acho que foi para todo mundo aqui. A gente teve um feedback aqui já no chat, assim, que foi muito, muito bom. O pessoal gostou muito da tua fala, do que você abordou aqui. Eu acho que eu estava vendo ali na lista de chamada, tinha uma pessoa de enfermagem. Eu falei, nossa, que legal, né? No curso de saúde, alguém se interessar pela escrita, porque parece que a gente fica também só pensando nesse ciclo, né? De quem trabalha com as letras é que vão, de fato, se interessar. Então, eu quero agradecer pelo teu espaço na tua agenda. Eu sei que você também está super corrida, tem sua vida aí, mas que bom que o Zoom nos proporcionou isso, né? Que bom que a gente pode conversar com pessoas de outros lugares, que têm outras realidades, que estão em outros momentos, assim, diferentes dos nossos, outros costumes, outras culturas, enfim, e que pode dividir com a gente isso. Eu quero aproveitar e agradecer a professora Suzete também, estou bem honrada, assim, de tê-la aqui conosco, assim, a Suzete é coordenadora do curso de Direito. Oi, Adriana, quer falar? Oi, Bárbara. Sim, eu sou a professora Adriana do curso de enfermagem. Ai, que legal, Adri! Então, assim, eu tô aqui, agradeço. Tudo bem, Suzete? Eu fiquei muito feliz com essa live e também, assim, ó, foi maravilhosa, né? A Daiana tá de parabéns e eu acho, assim, nós também do curso da saúde, nós precisamos, sim, porque a gente tem, gente, muita dificuldade na escrita, muita dificuldade em interpretação, sabe? Então, eu fiquei muito feliz. É uma pena que os nossos alunos, eles trabalham durante o dia, sabe? Mas, Marta, vou ser bem sincera, estou pensando em convidá-la também, a Daiana, um dia, para conversar com nossos alunos. Gente, eu adoro quando esse conhecimento fica democrático, assim. Porque Inclusive, eu acho muito legal, sabe? E os nossos alunos da enfermagem, os nossos enfermeiros precisam, sabe? Eu até esqueci que eu não estou no vídeo aqui. Oi. E precisa, sabe, gente, disso. Eu tenho muita preocupação com a formação do enfermeiro, né? Então, nós não somos só técnicos, nós temos que ter esse conhecimento técnico científico. Eu digo, a gente tem que saber falar, a gente tem que saber escrever, interpretar várias situações. Então, eu fiquei muito feliz, daí eu tô com a minha aluna, a Luísa, né? Daí a gente tava, ai, Luísa, vamos assistir. Ai, então, que legal. Parabéns mesmo, tá? Eu fiquei muito feliz com a tua explanação. A Marta também tem bastante experiência, né? Fala super bem também. Então, assim, eu adorei mesmo, tá, meninas? E parabéns. Viu, Adri? Deixa eu te contestar. Eu conheço Pato Branco. Ah, é? Ai, que legal. Minha irmã é enfermeira e trabalhou lá em Pato Branco. Ai, sinto saudades desse lugar. Conhece? Eu sou gaúcha de Santa Maria, né? Me formei lá na Federal de Santa Maria. Adri, deixa eu te falar, essa conversa ela foi gravada, então depois eu vou disponibilizar para quem não participou, enfim, se quiser ter esse acesso, né, para assistir. Não, eu quero, até eu ia pedir para ti, entendeu? Se tivesse E a Dai, ela disse que ia compartilhar conosco também esse material que ela dividiu aqui com a gente, né, para a gente acessar. E eu quero te agradecer, tá, Adri, por você ser profissional da saúde, estar na linha de frente nesse momento, e te desejo muita força, muita paciência. Eu sei que o que vocês estão fazendo por nós, assim, é importante de quem puder ficar em casa, sabe? Então, obrigada por você estar aqui, ter também dividido com a gente esse momento, foi muito, muito legal. Sim, eu fiquei bem feliz também, gurias. Parabéns, tá? Beijo. Que bom, obrigada. Tchau. Gente, tem muita mensagem aqui dizendo que amaram, que adoraram, que estão apaixonadas por você. Ai, gente, obrigada. Que agradecem o conhecimento, desejando uma boa semana. A Dai fez uma sugestão da gente fazer lives à noite. Deixa eu só te contextualizar, Dai. Essa turma é uma turma que eu leciono pela manhã, uma turma do direito, né, acontece pela manhã. Mas tem as turmas à noite, então a Suzete está aí, se vocês quiserem um dia alinhar. Eu não sei se essa disciplina vai ser ofertada ainda, porque a gente está numa reformulação aí das metodologias de ensino, né? Mas mesmo que não seja dentro da disciplina de língua portuguesa propriamente, eu acho que a gente pode alinhar
alinhar alguma conversa, né, Suzy, a partir de agora, assim, de repente trazer a Dai para explorar outros lados, outros campos também da escrita, assim, até trazer dinâmicas, né, Dai, algo que eles possam trabalhar, assim, para que vocês possam constituir isso. Eu acho que é super válido, super importante a gente agregar esse conhecimento. Eu sou super a favor dessa democratização, do pensamento colaborativo, coletivo, acho que ele tem que acontecer. E já que a gente tem o Zoom, tem essa possibilidade da tecnologia, por que não, né, utilizar ela a mais a nosso favor? Então, vocês podem trocar contatinhos aí, a Suzy e a Dai, para pensarem, né, em algo em conjunto. Com certeza, vai ser um prazer, gente, muito bom. Eu hoje não estou filiada a nenhuma universidade, tenho feito vários trabalhos, até 2 rodas de conversa bem recentes com a UTFPR, mas sempre como professora, né, com esse... podendo trazer isso, tá, junto com o universo acadêmico, eu fico muito feliz, porque é o que me nutre, né, o que me deixa... Até eu tive, na semana retrasada, eu trouxe uma autora nacional muito conhecida aqui na UTFPR, a Maria Valéria Rezende, não sei se alguém já leu, mas ela esteve com a gente numa roda de conversa. E agora, em julho, eu estou trazendo o Milton Ratum para uma conversa na UTFPR. Que legal! Anteontem nós estávamos nos falando para afinar isso. Vai ser aberto ao público, eu vou te passar o link para você divulgar. Ai, por favor, por favor. A ideia é que tem gente pedindo aqui para que você converse com a gente semanalmente, que o seu... Olha, eu vou ter que virar professora da Unisociesc. Olha, fica aí o convite, hein, gente? Mas gratidão, esse tipo de retorno, assim, é o que a gente tem, né, de realmente que está no caminho certo. Então, muito obrigada mesmo, assim, pelo convite. Foi um prazer para mim estar aqui com vocês. Que bom, eu fico muito feliz, de verdade. Faz muitos anos que a gente não se vê. Quando eu vou a Pato Branco também, eu fico mais com os meus pais, em casa e tal, no meio do mato, excluída da sociedade, né? E que legal quando a gente percebe que os nossos caminhos, eles cresceram e quase que juntos, assim, né? A gente tem essa maturidade também em pensamentos muito próximos. Então, quando a Josi me indicou, ela disse, fala com a Dai, assim, eu fiquei muito feliz que a gente pôde ter essa troca. Eu estou muito honrada de compartilhar isso com você, com a Suzy, com os alunos que aqui estiveram. Foi uma manhã, assim, de muito aprendizado, de verdade. A gente sai um pouco da caixa, estoura um pouco a nossa bolha, foge um pouco do nosso lugar comum, assim. Então, muito obrigada por você ter topado, por estar aqui conosco. E fica o convite, a gente pode fazer essa troca. Se um dia você quiser um profissional daqui para conversar com você aí na instituição que você leciona, vamos trocar mais para você participar mais vezes, porque acho difícil que retornaremos tão logo, né, as aulas presenciais, assim, e mesmo que a gente retorne, por que não continuar também utilizando essa plataforma para trazer esses profissionais de fora e ter essa conversa, né? Então, muito obrigada, gente, vocês que ficaram até aqui, agora ao final ficaram 9, porque tem muita gente que trabalha agora a partir do meio-dia, então eles precisam se deslocar, pegar ônibus, enfim. Mas a gente chegou na nossa live, adoro falar live, com 30 pessoas. Então, achei muito legal, numa quarta-feira de manhã, às 10 horas. Obrigada, Suzy e Adri, pela divulgação. Gente de outros cursos. Então, assim, que bom. Eu acho que essas sementinhas que a gente vai plantando, elas vão rendendo uns frutos que vão constituir a nossa história, né? Para que a gente possa contar mais para frente. Daí, eu espero você me enviar o teu material, então. Sim, que você compartilhou. E aí a Adri, que é essa aluninha que está aqui, que é a líder da turma, ela gravou a reunião para a gente, e daí assim que tiver o link eu também compartilho com você. Legal. Será que eu posso colocar no canal da Roca? Ou alguém se oporia no YouTube? Pode ser, se você quiser colocar, acho que não tem problema, né, Suzy? Lá está a da Maria Valéria Rezende já, e eu vou colocar depois a do Ratum também. É legal, né? Porque são aulas, de alguma forma. Isso. Fica o convite, amanhã à noite eu vou fazer uma live. Não tem problema nenhum, prof. Imagina, ainda legal. bem que a gente tem aí a Adri, né, como aluna, fazendo essa gravação. Pois eu não estava conseguindo gravar, não estava me autorizando, eu estava gravando o áudio só, para, tipo, qualquer coisa, eu também né, não consegui, problema. Mas a Adriele... Que bom, que eu não consegui gravar, não sei por quê. Talvez porque eu abri outra reunião, né? Então, assim, ó...
Pois é, mas o caso teria que ser eu que criei a reunião, mas quando eu colocava para mas- gravar, aparecia o anfitrião, tem que autorizar. Eu falava, gente, então eu não estou mais entendendo nada. Sim. Para mim apareceu essa mensagem É também. importante, deu certo, a Adri gravou, tal, daqui a pouquinho ela compartilha conosco o link e tal, porque assim, ó, tem alunos que queriam estar aqui, mas eles também estão em trabalho remoto, tal, e presencial, então eu tenho feito isso, compartilhado os links, ai, a Amanda apareceu! A filha da Dai também apareceu aí. Eu vi também, Os meus não querem, eles são adolescentes, eles se recusam, né? Mas então, assim, ó, vamos fazer isso, né? A Adri manda pra gente o link, a gente compartilha, e é importante. Agora, falando para a professora Adriana, de enfermagem, né? Eu acho que a gente pode realmente reforçar, replicar e passar em outras conversas, tal, porque a gente está precisando, né? É muito Eu importante. agradeço mais uma vez a doutora Marta por ter contextualizado o nosso cenário, né, bucólico de Blumenau, porque eu disse o sol já apareceu, né? Mas a gente vive num local que é um vale, e aqui demora o sol a aparecer. Ele nasce cedo, mas é um nevoeiro muito grande. Isso eu tenho sempre comentado com os alunos do matutino. Gente, pode ter nevoeiro, mas a gente sabe onde o sol fica. E aí a gente olha para o sol. E assim a gente vai seguindo. Bom, Marta, mais uma vez, muito, muito, muito obrigada. Sabes o quanto é importante na defesa e na luta e no compartilhamento do conhecimento, principalmente daqueles seres invisíveis, que muitas vezes nós somos, né? Então, obrigado pela assistência, pela realização e por estarmos aqui. Que bom, Amei te conhecer, Daiana, já vou entrar lá, vou ser uma seguidora, tal. Que bom, que bom. Amanhã à noite eu estou fazendo uma live a convite de uma amiga, Thaís Prado, uma grande empreendedora aqui em Pato Branco, tem uma revista que eu escrevo também para a revista, mas é uma live sobre storytelling. Então, eu vou contar histórias, eu vou dar várias dicas lá também. Então, quem tem essa dificuldade de deixar a historinha, né? Claro que o foco não é o texto acadêmico, é a rede social, né? Mas tudo é conhecimento, né? Tudo abre a nossa cabeça. Então, é às 8 horas, quem estiver ali no Instagram, quiser participar, tá super convidado. Ai, que legal, uma boa ideia mesmo, né? Para aproveitar essas tantas lives que a gente tem no Instagram, achar uma que de fato vale a pena, né, pra gente. E toda sexta-feira tem episódio novo do Leitura de Ouvido, tá? Não ouçam, gente, porque é muito lindo, de verdade. Gente, um bom dia, Dai. Depois eu falo contigo ali no WhatsApp, tá? Pode me responder mais tarde sem justificar. Muito obrigada mais uma vez, pessoal. Boa semana para vocês, para nós. Fiquem bem na medida do possível. E quem puder, fiquem em casa. Tá bom? Obrigada, gente. Tchau, tchau.